O Império Babilônico. A suntuosa cidade da Babilônia estava situada próxima ao rio Eufrates, na região que hoje pertence ao Iraque. Muitas caravanas cruzavam a região, então a cidade passou a receber influências religiosas, sociais e culturais, e logo passou a crescer em tamanho e poder. A cidade possuía vários canais de águas que serviam para atender à necessidade do povo, indo até as proximidades do interior. É possível que, em seu auge, a Babilônia tenha sido a maior cidade do mundo. E lá também estavam os famosos jardins suspensos, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com o florescimento de sua economia, os babilônios passaram a construir estátuas, templos e monumentos ricamente detalhados e suntuosos. A estrutura do governo babilônico era comandada por nobres de diferentes famílias e por seus líderes religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. Nome original vem da língua cádia, Babi-Ilani, que traduzida significa porta dos deuses. Com a ascensão de Hammurabi como rei ao trono de Babilônia, a cidade alcançou uma importância ainda mais excelente. Hammurabi foi o 6º rei da dinastia amorita, e sob seu reino a Babilônia cresceu, dominando territórios que antes pertenciam aos impérios sumérios e acádios. O rei Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro império babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. Hammurabi também criou o famoso Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis e regras de condutas, e também estava escrito como aplicar as devidas punições equivalente aos crimes cometidos. Este código seguiu o princípio da lei de Talião, onde a justiça era alcançada pela regra olho por olho, dente por dente. Mas na área militar, a Babilônia aperfeiçoou os equipamentos dos acádios, usando couraças e elmos bem trabalhados e ajustado ao corpo dos soldados. O império de Hammurabi não durou muito tempo, desmoronando logo após a sua morte. Com a morte do soberano, diversas revoltas aconteceram nas cidades que estavam sob o domínio da Babilônia. Durante esse período turbulento na Mesopotâmia, a Babilônia foi saqueada pelos hititas e governada pelos elamitas. A cidade de Assur, que se encontrava sob o domínio dos babilônios,
pertencia aos assírios, que eram um povo de origem semita. Formava uma sociedade guerreira, conhecidos por serem cruéis e implacáveis nas batalhas. Os assírios provavelmente formaram o primeiro exército regular da história. Seus soldados profissionais, com armaduras padronizadas e já utilizando o ferro em suas armas e capacetes, eram inimigos terríveis. Seus combatentes eram treinados e pagos por isso mesmo, e serviam por um tempo determinado, já firmado em contrato. Os assírios aperfeiçoaram o uso das carruagens de guerra e eram exímios arqueiros, além de ter uma infantaria bem desenvolvida e disciplinada. Eles também ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de armas de cerco. Sua maior força estava na cavalaria, onde por muitas vezes dois cavaleiros montavam em um mesmo animal. Geralmente, o combatente que estava montado atrás carregava um arco e flechas e dardos para atingir os inimigos à distância que desse para alcançar. Os assírios eram conhecidos por não terem piedade dos inimigos capturados. Eles os torturavam e os humilhavam. Com a queda do império de Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tomaram as terras e cidades dos elamitas e dos hititas, chegando mesmo a tomar grande porção de terra do grandioso povo do Egito. Estes feitos consolidaram o início da Idade do Ferro. O Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império do mundo em extensão de território já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargão o Grande. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, que recebeu grandes melhorias em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques inimigos. O último grande rei da Síria foi Assurbanipal. Ele organizou a famosa biblioteca de Nínive, que chegou a ter 22.000 plaquetas de argila com escrito cuneiforme. E graças a esses escritos registrados, que hoje sabemos sobre os povos da Mesopotâmia. O rei assírio não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão, que reinava na cidade de Babilônia, se revoltou contra ele e havia se aliado aos nobres da Babilônia e aos nobres das cidades elamitas. Assurbanipal declarou guerra contra seu irmão e sitiou a Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, o irmão traidor ateou fogo a seu próprio palácio, morrendo no incêndio. Em seguida, Assurbanipal atacou o reino dos elamitas e pilhou a capital, os templos e até mesmo os túmulos foram saqueados. Todos os príncipes elamitas foram executados e com isso o antigo reino de Elão foi extinto.
Assurbanipal, morreu em 1627 a.C., com apenas 58 anos de idade. Seus filhos tentaram manter o controle do império, mas até este logo entrou em decadência devido aos surgimentos de revoltas em muitas cidades-estado. No Egito, também, Faraó Neco II recuperou as terras egípcias que estavam sob o controle dos assírios. E na Mesopotâmia, o poder foi dividido entre caldeus e medos. Essas eram duas tribos semitas que estavam sob o controle assírio. Nabopolassar, que era um nobre caldeu, logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Ele soube aproveitar o vazio de poder. Iniciou então um ataque contra as cidades de Nippur e Uruk, garantindo assim sua posição como rei. Nabopolassar foi um rei forte de caráter expansivo. Ele firmou alianças com Medos e com os povos da Pérsia. O rei casou seu próprio filho, o príncipe Nabucodonosor, com a filha do rei dos Medos. Em 1612 a.C., Nabopolassar e seus aliados sitiaram a cidade de Nínive, que ainda pertencia aos assírios. A cidade foi devastada. Com isso, foi estabelecido o segundo império babilônico, chamado de Império Neobabilônico. E sua capital voltou a ser a cidade da Babilônia. Nabopolassar faleceu em 605 a.C., com apenas 53 anos de idade, provavelmente vítima de algum tipo de doença. Nabopolassar foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que significa Nebo, proteja a coroa. Ele foi, de fato, um rei poderoso. E assim como seu pai, tinha o objetivo de conquistar novas terras e expandir seus domínios. A Babilônia, que já estava desgastada devido aos muitos anos de invasões e ataques, foi totalmente reconstruída sob seu reinado, ganhando uma grandiosa muralha ao seu redor. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que foi erguido os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ele melhorou o sistema de canais de água e construiu grandes templos e zigurates. O maior e a maioria destas construções eram dedicados a Marduk, seu deus. Os zigurates, por exemplo, eram grandes templos com formato piramidal, originalmente criado pelos sumérios e depois adotado pelos babilônios e pelos assírios. O mais famoso desses zigurates foi o Etemenanque. Esta construção é atribuída como sendo a Torre de Babel. Sua construção teria sido iniciada por Nabopolassar e teria alcançado impressionantemente seus 91
1 metros de altura. O grandioso zigurate foi derribado a mandado de Alexandre o Grande, quando este conquistou a Babilônia no seu tempo. O novo Império Babilônico chegou ao seu auge, graças ao domínio de terras e os acordos comerciais. A gloriosa cidade de Babilônia exalava riquezas e poder. Sua fama e grandiosidade foram exaltadas por muitos autores da antiguidade. Entre eles estava os gregos Heródoto e Quitésias. Mas Nabucodonosor não se contentou em sentar-se no seu trono e governar pacificamente. Em pouco tempo, tomou atitude e saiu em busca de novas terras para conquistar. Próximo ao mar Mediterrâneo estavam os reinos de Israel e os reinos de Judá. Nabucodonosor conquistou o reino de Judá e, aparentemente, sem sofrer muitas resistências, e tornou a seguir na sua conquista. Então, ele tomou Jerusalém, que na época era a capital do povo judeu. O rei de Judá, Joaquim, foi levado como prisioneiro para Babilônia, juntamente com muitos nobres, com um grande número de cidadãos de Jerusalém, principalmente aqueles que tivessem habilidades especiais, como ferreiros, pedreiros e pintores. Entre os cativos estava o profeta Daniel, que temos o seu registro na Bíblia Sagrada, que fazia parte da nobreza de Judá. Daniel se destacou e se tornou conselheiro do rei Nabucodonosor. Lá ele interpretava os sonhos, os enigmas de Nabucodonosor e acabou se tornando respeitado na corte real. Nabucodonosor deixou o tio de Joaquim, Zedequias, no comando de Jerusalém e seguiu conquistando terras do reino de Israel, que por sua vez era mais poderoso do que o reino de Judá. Como os reis ou os reinos de Israel e de Judá ficavam próximo ao Egito, havia uma divisão entre a população que desejava o apoio dos egípcios e o povo que desejava o apoio dos babilônicos. Não demorou muito para suceder uma revolta em Jerusalém, apoiada pelos egípcios, que enfureceu o rei Nabucodonosor. E ele sitiou Jerusalém antes que os egípcios pudessem chegar. A cidade sofreu uma grande retaliação e suas muralhas foram destruídas. Seus templos e palácios foram saqueados. Zedequias foi capturado e cegado, sendo aprisionado pelo resto de sua vida. E novamente, uma grande multidão, bem numerosa, de prisioneiros foram levados como escravos para a Babilônia. Este período ficou conhecido na história dos judeus como o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor ainda guerreou contra os egípcios no 30º
ano do seu reinado. Já com mais de 60 anos de idade, Nabucodonosor sofreu de uma doença mental, descrita como licantropia. Essa é uma doença em que a pessoa passa a ter comportamento selvagem e descontrolado. Relatos afirmam que ele havia fugido da cidade de Babilônia e o encontraram numa colina próximo da cidade, mastigando grama como se fosse um animal, um boi. Mas Nabucodonosor se recuperou da sua loucura e veio a morrer apenas em 1562 a.C., com 72 anos de idade. Os sucessores de Nabucodonosor não duraram muito tempo, que foi Nabonido, que juntamente com seu filho Belsazar foram os últimos reis da Babilônia. Por fim, a Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande, que era o rei da Pérsia. Curiosamente, podemos entender e ver que quando o rei da Pérsia adentrou a cidade de Babilônia, foi aplaudido pelo povo, dizem os historiadores. Os conquistadores foram recebidos como libertadores pelo novo entendimento que o povo recebera. O que estava acontecendo é que o povo estava oprimido pelo governo de Nabonido. Então almejavam uma libertação. O grande império babilônico havia chegado ao fim, mas seus feitos deixaram marca profundas nos povos da Mesopotâmia. E sua influência atravessaria os séculos.